this right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Muito bom dia a todos que estão nos assistindo no nosso Guarita Podcast desta sexta-feira 20 de junho, meu Deus do céu. Já estão fazendo planejamento de verão. Já estamos aí desenhando o verão neste feriado, né? Ontem de Corpus Christi, dia 19, agora neste momento aqui em Torres, 18 graus. Agora não chove aqui na cidade de Torres, mas a gente tem visto aqui, conversava aqui com a galera aqui sobre o que está acontecendo no nosso estado novamente, né? Da gente assistir aí cidades ali do Vale do Taquari novamente, tudo embaixo d'água. Canoas está com mais de 35% da cidade lá também com problemas de água, Porto Alegre também com problemas. Então, cada vez mais a gente vai ter isso como uma normalidade no nosso estado do Rio Grande do Sul. Não é para ser, mas eu volto a dizer, agora todo o estado do Rio Grande do Sul e seus municípios têm que olhar a partir de outubro nos seus orçamentos verbas exclusivas para a parte de meio ambiente, para a pasta de infraestrutura, porque isso é o que vai ter que se cuidar em relação ao nosso estado. Nós teremos cidades agora, novamente, que estão passando já pela terceira, né? Ali o pessoal do Vale do Taquari passou em setembro de 23, depois a grande enchente que aconteceu em maio de 24, e agora novamente com essas chuvas. E olha que não são chuvas no sentido de grande quantidade, mas os rios estão cada vez mais enchendo, porque vai se acumulando sujeiras. Conversávamos aqui também sobre a responsabilidade da população, né? Ontem no Rio dos Sinos, lá tinha um vereador, lá o Marcelo Pitol, mostrando colchões, geladeira, pneus, tudo batendo na porta do rio, digamos assim, nas casas. Então é uma conscientização do todo, né? Nós temos que cuidar muito bem dessa parte, porque as chuvas e o inverno começa hoje, a partir da meia-noite, um pouquinho antes da meia-noite, começa a estação do inverno. Eu estava prestando atenção também hoje no que será o inverno. Serão chuvas normais, de acordo com o inverno, tá? Mas, como a gente passou por uma enchente há um ano, a gente sabe que tem muita sujeira embaixo do nosso chão, principalmente em Porto Alegre, né? Bom, hoje vocês estão vendo aqui no nosso Guarita Podcast uma galera muito bacana que nós estamos recebendo aqui, que por intermédio do nosso querido Raoni, né, que nos passou aqui essa pauta, pessoal que veio gravar aqui o filme Adeus Nossos Sonhos. Eu vou ler, porque é uma galera grande que está aqui, né? Nós temos a equipe de Contra-Regra, roteiristas, editores, direção de fotografia, filmagem, direção, atuação, enfim. Uma galera muito grande da gravação, que é um projeto que foi contemplado pela PNAB lá de Esteio. O proponente é o Rodrigo, parceiro do escritório aqui de cultura do nosso Raoni. E quando o Raoni falou, o pessoal está indo gravar lá entre 18 e 19, eu digo, não, vamos marcar uma pauta, porque eu gosto muito de fazer pautas no que se diz respeito à cultura. Vamos começar a apresentação aqui. Primeiro aqui o Rodrigo Oliveira. Rodrigo, muito bom dia, um prazer. Desculpa, perdão, era o Marcelo. Perdão, eu que confundi aqui. É o Marcelo primeiro que está aqui junto conosco, o Marcelo Franco. Muito bom dia, é um prazer te receber aqui, Marcelo. Muito bom dia aí ao pessoal que nos assiste, né? Bom dia, Litoral. Finalmente um solzinho para nos alegrar. Chegamos aqui com chuva, né? Mas, de todo modo, estamos muito felizes em estar aqui. Até porque, particularmente, eu tenho algumas pessoas aqui, venho conhecer a minha sobrinha neta, né? Agora estou velho de verdade, né? Quando o cara chega a ter uma sobrinha neta, eu já tô nessa. Já tô nessa. Então, a Aurora, que eu ainda não conheço, filha da minha sobrinha Lana, que mora aqui, né?
completou 4 mesinhos ontem, e agora então, provavelmente hoje ou amanhã eu vou conhecê-la finalmente. Já aproveitou a oportunidade, né? Depois eu peço para o Marcelo falar um pouco da sua história, do seu trabalho e também o que ele faz aqui em relação a Deus, os nossos sonhos. Igor Oliveira está aqui junto conosco. Olá. Igor, muito bom dia, tudo bem, meu Bom velho? dia, muito obrigado pelo convite. Primeira vez em um podcast, e primeira vez em Torres também. Estamos conhecendo aí a cidade. Nosso grande Raoni está apresentando pra gente. E é uma grande honra estar aqui presente. Nós é que agradecemos, Igor. Muito obrigado pela presença. Agora sim, o Rodrigo Oliveira. Vamos conversar com o Rodrigo. Rodrigo, muito bom dia. É um prazer te receber aqui. Bom dia, é um prazer estar aqui e é muito legal, cara. É muito legal estar aqui porque tem um grande amigo meu que falou ontem uma coisa muito espetacular e quando ele falou, eu me lembrei que quando ele estava aqui a última vez, eu estava lá comentando. E eu falo, mas um dia eu vou estar ali também. Ah, que isso! Já estava vivendo o momento, pensando, né? Que E legal. ontem ele falou uma frase que validou isso para mim e é muito interessante. Isso, então, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado pela recepção, muito obrigado para essa pessoa que me mandou, que me deu esse recado certeiro, assim, né? E é isso, pessoal. E Rodrigo, como é que foi? Tu tá do lado de lá assistindo, até eu tenho curiosidade disso, porque o nosso podcast tem um processo assim de conexão aqui na nossa cidade que a gente faz com que a gente gosta de vender torres, né? De vender as coisas boas. Essa história de estar preocupado com o buraquinho da esquina, isso aí eu deixo para a mídia tradicional, né, cara? Porque eu não estou aqui para estar cobrando de ninguém. Governo municipal faz isso, governo estadual faz aquilo. O que a gente gosta de mostrar aqui na nossa cidade, a gente tem muita coisa boa. É isso que a gente fez do nosso projeto cultural, assim, projeto de beleza, porque a gente tem aqui mar, a gente tem serra, a gente tem tudo. Tem aqui Praia Grande do lado, tem as 3 cachoeiras aqui na cidade, tem as cachoeiras que é cheio de cachoeira. A gente tem aqui banana pra caramba, como diz o outro, a gente tem capão, a gente tem condomínio, a gente tem tudo aqui na cidade de Torres e que já é natural, né? Então a gente gosta de mostrar isso para as pessoas, né? Como é que tu enxergou essa parte assim, Rodrigo? É um podcast que a primeira vez foi o Raoni que mostrou o link, né? E é aquele... Sabe aquele podcast que tu tá trabalhando normalmente no computador, né? Graças a Deus a gente tem essa oportunidade de estar trabalhando em casa no computador. E tu deixa ele na outra tela para ouvir porque é interessante. Ele é interessante, ele te agua, pelo menos para mim, né? Do meu ponto de vista de consumidor de conteúdo, ele é interessante. Tanto de ver, né? Mas também se tu tá trabalhando que é alguma coisa de interessante, deixa ali a gente deixa na segunda tela, eu deixo, né? Para assistir porque ele é interessante. Sabe que tu está falando uma coisa assim, Rodrigo? Sabe por que ele se torna assim? Porque eu sou oriundo de rádio. Eu trabalho com rádio há 30 anos. Então, rádio é um dos veículos de comunicação que tu pode fazer qualquer outra coisa e tu tá aqui, né? Tá Ouvindo. Aí daqui a pouco tu tá aqui trabalhando, daqui a pouco... Opa, chuva, aonde? Aí tu presta atenção, né? O rádio te dá essas condições. Tu, por exemplo, tá na lavoura, em cima de um trator, tu tá ouvindo o rádio, tu tá trabalhando. Sim. Tu não pode estar ali lendo jornal, tu não pode estar vendo alguma coisa, né? Então, talvez, sem querer, tu tá falando isso, eu trago essa origem do rádio pro podcast, né? Onde se torna interessante, importante isso. Lilian, muito bom dia, é um prazer te receber aqui no estúdio. Bom dia, muito obrigada pelo convite. E é muito importante a gente estar levando esse nosso projeto para mais cidades, né? Que a gente foi contemplado pela Prefeitura de Esteio e estamos trazendo para Torres também um pouquinho, né? Para apresentar um pouquinho de Torres. Perfeito. Vamos começar aqui no Marcelo. Marcelo, conta para nós assim, como é que é essa história do Adeus Nossos Sonhos? Qual é o teu papel no processo do filme? Conta para nós como é que foi essa ideia, como é que surgiu de fazer esse filme, de ser contemplado. É a primeira vez, vocês já têm outros projetos que vocês também já foram contemplados. Conta também um pouco da tua história nessa parte assim de filmes, de cultura e de arte. Conta um pouco do teu processo, por favor. Vou tentar resumir um pouquinho aqui. Não tem problema, a gente conhece a Aurora. Tu levou 4 meses para conhecer a Aurora, a gente toca aqui. Eu tava brincando aqui em off, né? A minha trajetória ela é um pouco extensa, né? Tenho bastante facilidade em adaptar, digamos assim. Eu sempre brinco que uma coisa que eu nunca tive medo na vida foi recomeçar, né?
Tô sempre disposto a partir do zero, de novo, de algo inusitado, né? E não foi diferente com o cinema, né? Porque eu venho da comunicação também, né? Eu venho da base de jornalismo ali e tal, tive Unicinos, Fevale ali na minha Mas ali da formação. Grande Porto Alegre, Sou de Novo sempre, Hamburgo, Novo Hamburgo. né? Então, na época, Novo Hamburgo ainda era meio carente de formação, a Unicinos era o grande polo da época, né? Anos 90 e tal, então era incrível que a Unicinos é em São Leopoldo, mas os alunos eram Porto Alegre e Novo Hamburgo, basicamente, né? Então também tive algumas experiências com rádio, concordo, acho que assim, por mais que a tecnologia ela mude, nunca vai acabar a linguagem radiofônica, porque é isso, né? Ela mexe com o imaginário da pessoa, né? Sempre, antigamente, teve aquela era do rádio, inclusive, em que as pessoas tinham aquele sonho de conhecer a pessoa por trás daquela voz, né? E geralmente é bem diferente do que tu tinha projetado, né? Então é muito interessante essa relação que desperta no ouvinte, né? E o podcast, ele é maravilhoso por isso, porque ele resgatou essa linguagem, né? Inclusive as velhas novelas radiofônicas voltaram com uma nova roupagem agora. Eu tenho ouvido muito audiobooks muito bem produzidos, né? Com aqueles efeitos sonoros, com as várias vozes interagindo, enfim, né? Então, maravilhoso. É muito bacana estar nessa era do podcast aqui. E então, tive passagens por rádio, fazia rádio lá na época, a Rádio Unicinos era bem forte também. E tinha as rádios internas lá dentro da Unicinos mesmo, então rádio do DA, rádio DCE e tal, tive grandes experiências. Trabalhava no ali. microfone, a produção. Isso, mais microfone. Mais mesmo, microfone, tinha um que legal. programinha lá, né? Aí depois auxiliei em todos os fóruns sociais mundiais que aconteceram em Porto Alegre ali, né? No início dos anos 2000. Também trabalhei ali na comunicação como voluntário, inclusive na rádio que tinha dentro do acampamento lá, que era muito interessante. Mas aí tive passagens por assessoria de imprensa, né? Trabalhei, por exemplo, na Assembleia Legislativa um tempo, depois Prefeitura de Novo Hamburgo. Fui sócio de uma revista, né? Uma época chamava o Dilúvio, a gente foi pioneiro na incubadora de design da Fevale, daí já 2006. Fui sócio da revista Hidroponia também, que é bem interessante, aí mais agronegócio, né? Trabalhei em alguns jornais ali da região, Eco dos Sinos em Esteio, Jornal Canudos em Novo Hamburgo, enfim, uma infinidade de coisas. E também tive uma produtora no início dos anos 2000, chamava Laguinho Produções, né? E vim vindo, inclusive fui trufeiro, né? Uma época, vendia trufas aqui, litoral, verão e tal, trufas artesanais que eu mesmo produzia e criei a marca O Tio da Trufa, né? Justamente porque gosto de abordar pessoas, não tenho, né, nenhuma dificuldade nisso, seja falar com uma pessoa, com muitas, enfim, gosto, né? Tem gente que tem aquela restrição falar em público, eu, pelo contrário, me alimento disso, gosto muito de plateia, assim. Essa tua inquietude, assim, a gente consegue observar, né, Isso. cara? Que tu consegue realmente passar para nós de 10 segundos aqui, tu falou realmente um monte de processo que trabalhou, mas sempre na área da comunicação. Isso, as múltiplas Porque a trufa aplicações é uma dela. comunicação. Isso, Tu tem que vender o teu exatamente. produto, né, cara? Exatamente. Então, fora isso, também sou metido a escritor, né? Na verdade, o meu grande mote é a escrita, né? A escrita, então, trabalhei muito com revisão, assessoria para trabalhos acadêmicos, ainda faço um pouco, mas basicamente sempre redator, né? Revista, jornal, internet, sempre com texto, né? Continuas morando ali em Esteio? Novo Hamburgo. Novo Hamburgo, tu moras. Novo Hamburgo, mas a gente tem um movimento que depois provavelmente o pessoal vai falar um pouquinho aqui, que está muito interessante, que é o Eu Amo Esteio, uma questão de trabalhar muito a estima pelo nosso próprio local, né, a valorização. Gostei muito disso que tu falou, que é a linha que a gente procura também adotar lá, que chega de falar dos problemas da cidade, chega de ficar criando aquelas polêmicas, debates e tal. Não, vamos focar naquilo que é positivo, mostrar as pessoas que estão construindo a arte, o empreendedorismo, a cultura, a saúde, enfim, os agentes do bem, né, que estão realizando coisas. Então, vamos falar de realizadores, né? Essa é a ideia lá do Eu Amo Esteio, e a gente realiza o Sarau também, que é uma ideia minha, porque eu fui também, inclusive, como é que se chama, meio que hostess, vamos dizer assim, de um bar que tinha em Novo Hamburgo, muito interessante, que era um bar sítio. Então também era muito legal, assim, tinha um açude, tinha floresta e tal, era um bar bem diferenciado, e lá eu criei o Sarau ao Natural, que era um evento, então, multi-arte, né, com aquela ideia de gerar palco para as pessoas que têm dificuldade, então, de acessar, porque não são grandes profissionais ainda, né? O pessoal que está construindo a sua carreira. Inclusive o Raoni participou lá nas primeiras edições com a percussão de família e tal. E aquilo foi tomando um volume, né? Eu realizei lá 20 edições, né, ao longo de 3 anos, e depois, infelizmente, o bar fechou,
porque teve que vender a propriedade lá e tal, né? Mas então, no ano passado, a gente retomou o sarau com uma nova roupagem, agora itinerante, circulando em algumas cidades. Inclusive, já deixo o convite aqui para o público de que possivelmente teremos um sarau natural aqui em Torres no final do ano. Ah, tem tudo a ver, Temos, cara. Tem tudo a ver. Mas- Fazer alguma coisa aqui ao ar livre, aqui em Torres. Isso. É um apelo que todos nós pedimos e sempre é importante que a gente consiga esse processo. E dentro do teu papel no filme, qual a tua responsabilidade? O que fazes? Isso, falei tanto e não cheguei Não, no não, filme. não, mas deixa que a gente também tem os outros 3 para falarem também. Tá no caminho corretíssimo. Não, isso. exatamente. Até não te perguntei como é que tu conheceu aquele cara ali, depois a gente fala sobre isso também, né? Daí vai mais meia hora de... Não, mas justamente pretendia chegar aí, né? Então, como eu falei, como eu venho da questão da escrita, naturalmente eu acabei me aproximando do filme no sentido de fazer o roteiro, né? Então tá comigo a questão aí de roteirizar as cenas. E confesso que para mim era um desafio novo também, assim, porque a gente sabe que o audiovisual, democraticamente, é algo muito novo, né? A questão da popularização da produção de baixo custo, né? É uma onda agora que vem com uma força incrível nos últimos anos, mas que a gente que é mais veterano sabe, né? Era um sonho distante. Filme era uma coisa glamurosa, né? Hollywood, Rio Filmes, Da né? grana. Isso, uma coisa para um outro. São brasileira. Um outro patamar de realização, né? E hoje, graças a essa difusão da tecnologia, né, essa maravilha aí que são os produtos baratos que a gente, inclusive, pode acessar hoje, né? Pode ter câmeras, celulares, microfones, coisas que eram impensáveis antes, né? Agora não, estão ali, literalmente tu carrega no bolso, né? E a gente tem muita gente de potencial, né, cara? Que daqui a Isso. pouco assim, tu sabia que tu pode ser um baita de um ator, cara? Capaz, tenho vergonha, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, cara, exercita isso, vamos lá, olha para uma câmera, faz alguma coisa, ou o outro que escreve, ou o outro que dirige, ou o outro que tem uma fotografia. Só que as oportunidades, né, que elas não apareciam porque ou tu é de um grande veículo, ou tu é porque tu tem um bruxo que pode te indicar para alguma produtora de filme e tal. Não, hoje, realmente, isso aqui, a tecnologia, nos colocou assim numa proximidade que todo mundo tem um puta potencial para fazer, né? E aí as coisas elas confluem, né? Porque ao mesmo tempo tem um movimento muito interessante também do próprio Mink de querer colocar o Brasil num cenário internacional, né? E a gente tem visto aí conquistas recentes, né? Brasil no Oscar, Brasil em Cannes, Brasil aqui e ali, porque tem esse esforço realmente do Mink junto com a Ancine de botar bem mais aporte de recursos agora justamente no audiovisual, né? Então estão abrindo editais bem interessantes, tem verba, a própria TV Brasil está comprando essas produções menores, também independentes, né? Então tem que se focar nisso porque é onde está sendo colocado o dinheiro e a gente se direciona então para isso, né? E aí eu comecei a pensar, eu escrevo outras coisas que são mais difíceis em tese, né? Que é escrever coisas acadêmicas, que é escrever coisas mais sérias, digamos assim. E, será que é tão difícil assim em cinema? Não, né? E aí, paralelamente, a gente também está trabalhando com outro projeto lá em Uruguaiana, que é um outro pessoal aí que trabalha com escritório, né? Que faz um projeto muito interessante lá chamado Hip Hop nas escolas. Então, eles levam educação também através da arte, né, para a gurizada, e a gente entrou junto nesse projeto. Então, surgiram para mim 2 desafios paralelos. Um que era escrever um roteiro de documentário, que é o caso lá, e aqui a gente está falando de ficção. Então, são universos diferentes, são processos diferentes, né? E para mim foi muito estimulante isso, ter que aprender. E aí vem a cereja do bolo. Além da Ancine e do Mink estarem colocando dinheiro, eles estão colocando formação também. Então já fica a dica aí para o pessoal que está nos assistindo. Hoje existem plataformas do próprio governo, do próprio Mink, temos a Escult, por exemplo, né? Temos a Escola Superior de Cultura do governo federal, também com cursos sensacionais, gratuitos, pode te inscrever lá. Eu estou fazendo no momento, por exemplo, produção de documentário, fiz outro específico de roteiro, né? Fiz umas 4, 5 formações nessa área. Tem Itaú Cultural também oferecendo, tem outras entidades aí, oportunidades para gente. Oportunidades, ir atrás, pesquisar, né?
Então, ao mesmo tempo que eu fui exercitando a prática, fui buscando esse estofo teórico também, essa formação, né? E aí acredito que hoje sim, estou habilitado a escrever esses roteiros, né? E estou focado aí nessa despachar cenas para a gente poder gravar. Que legal. Toma uma aguinha agora, por gentileza, ali agora, vamos conversar. Agora o Igor vai ter que ir na mesma balada, né, velho? Igor, é... Igor, tudo bom, meu velho? Conta um pouco da tua história também. Tu és lá de Novo Hamburgo. Qual é a tua responsabilidade também no filme? Como é que é a tua história profissional? Conta um pouco. Você é mais jovem, dá pra ver que tu é mais jovem assim, né, cara? Conta um pouco de ti aí, por favor. Tudo certo, mas agora a gente vai entrar no contraste porque eu sou muito mais tímido e o Jaguar é muito mais comunicador. Eu sou o rapaz das artes, formado em design gráfico, né? Então, essa parte das artes é o meu foco de muito cedo, de 18 anos. Fiz um curso técnico lá para entender um pouco mais de computador. E daí uma das vertentes era essa parte de design gráfico, né? E isso foi o que mais me chamou a atenção. Então fui mais seguindo para esse lado. Trabalhei em algumas gráficas e ultimamente eu tenho estado muito mais voltado para o audiovisual, né? Visual. E Isso. tem alguma coisa a ver com a direção de fotografia? Desculpa a minha ignorância, como é que funciona? O que tu recebe a cena e tu vai lá no computador e monta? Como é que é essa história, assim, só pra... Tem também, mas no filme, inclusive, eu tô fazendo outra parte. Essa daí vai ficar pra Lilian, que vai explicar um pouquinho melhor depois. Mas no filme eu tô sendo um dos atores. Tá. Então tu vai contracenar. Então tu vai fazer... Tu vai ser um dos atores. Isso, aham, Perfeito. você é o irmão do protagonista. Na vida real e no filme. Aham. Sim, sim. Tá bom. Tô olhando aqui Todos. agora. Que é, amor? Já tá me mijando, amor. Ela já faz aqui assim. Agora que a gente observa e vê que são parecidos mesmo, né, vida? Legal, cara. Então tu vai contracenar, tu vai fazer Ah, também cuida dessa parte gráfica. isso, além de ajudar um pouco na parte da filmagem, eu vou contracenar. E inclusive da parte que tu falou, né? Ah, sou muito tímido e talvez não tenha vocação pra isso, mas é muito legal de fazer. Então, mesmo O papel também, né, cara? Daqui a pouco o papel que está sendo colocado para ti também fecha com o teu perfil. Daqui a pouco tu te dá nessa linha, assim, né? Para dar não um spoiler, assim, mas fala um pouco, assim, desse teu papel no filme, assim, qual que... bom, o papel é de um irmão que tá muito preocupado com o seu irmão mais velho na trajetória dos sonhos dele, né? E tenta puxar ele mais para esse lado da família. Tem Então, nada a ver com a realidade, é ficção, né? é ficção. Um pouquinho, né? Mais ou menos. E também vai ter uma parte de animação gráfica, um spoiler só para quem tá vendo o Guarita Podcast agora, que vai ter uma parte para relembrar os passados, né? Como a gente não consegue ficar mais jovem, a gente vai fazer em parte de animação isso. Bola. Queria agradecer aqui o Fala Cazu, tá aqui junto conosco. O Ronaldo Underline Poa também tá aqui. O Raoni também entrou aqui, tá aqui junto conosco. Quem mais? A loja Bell Stores está aqui junto conosco também. Cultura, precisamos muito, está dizendo aqui o pessoal da loja Bell Stores. A Elaine Vartes também está aqui. O Decker, olha o pessoal de Novo Hamburgo aí. O Decker da Agrofloresta, não sei se vocês conhecem o Decker, mas o Decker é conhecidíssimo, sim. Isso mesmo, o Decker, por isso que ele botou aqui, olha a galera de Novo Hamburgo, já entrevistei ele aqui, ele vem aqui de chinelo e bermuda, um cara gente fina pra caramba, sempre me convida pra ir, que ele tem aqui na Estrada do Mar, ele tem um sítio ali, né? O cara... Exatamente. Professor. Pode passar agora ali pro nosso amigo Rodrigo, teu irmão, no filme e também na vida... Rodrigo, fala um pouco de ti também, meu velho. Como é que é o teu papel neste filme? Um pouco da tua história. Começar pela história, então, né? O Igor falou da questão vocês falaram da questão da tecnologia, dos computadores. Eu falei também que hoje em dia eu posso trabalhar em casa, no computador, isso é maravilhoso. Mas isso me lembra uma história muito interessante.
Era 1900 e alguma coisa, que o computador era uma coisa muito distante mesmo. Mas o meu pai, investindo já, né, o conhecimento, ele pagou para mim um curso, esses cursos do começo, assim, de computador, eu nem sabia o que era computador, e eu ia para Esteio, eu morava em Sapucaia, né, eu nasci em Sapucaia, ia para Esteio fazer esse curso. Deixa eu ver se eu me lembro do nome, eu acho que era, não, era New Point, New Point. E tu aprendi o Word, que hoje em dia é uma coisa tão, é simples hoje, mas naquela época, nossa, tu escreve coisas, tu desenha no Paint, que maravilhoso. Backup levava uns 2 dias, mais ou menos, Nossa. né? Era um disquete desse tamanhinho, assim. Eu não vou falar da minha época, tá? Porque a minha época era O pior disquete era um ainda. pouco maior. Mas, cara, o disquete era de 8 polegadas, era um cara desse tamanho, fora cartucho, essas coisas todas. A CPU era uma coisa desse tamanhão, assim. Eu trabalhava numa empresa de 89 isso. E usava isso aí realmente de tecnologia que recém estava surgindo. E eu me lembro que quando eu fazia backup, eu fazia sexta e sábado, 2 dias de backup. Vai, hoje em dia ele tá fazendo backup ali automático agora, né? E eu lembrei dessa história porque teve um Dia dos Pais que eu acho muito legal quando acontece essas conclusões na minha cabeça, assim. Faço uns resgates, consigo, então é isso. E daí eu dei um presente pra ele e agradeci ele olha só que visão interessante. Eu acordei e imaginei essa cena. Então naquela época lá que eu nem sabia o que era computador, que tu estava me dando essa oportunidade de aprender. Hoje, pai, eu trabalho de meia no quarto ali. Naquela época eu era, né? Eu trabalho porque tu investiu, então hoje eu tô te agradecendo, cara, por causa disso. E essas visões que acontecem assim, eu acho muito interessante, assim. Algumas eu até registro ali, o nosso amigo Raoni ali viu aquela do pai lá, né, que eu falo muito, né? E então eu tenho essa formação de computador, fiz técnico em informática no Concórdia, em São Leopoldo. Iniciei algumas faculdades no computador, ciências da computação, depois administração, nenhuma eu consegui ir porque é muito, é uma gratidão poder ter esse conhecimento, mas parece que não é por aí, não é fazer ciências da computação, tu não vai conseguir ficar parado programando. Mas tem o conhecimento é excelente para te poder ter essas noções, né? Então eu fui trabalhar desenvolvendo páginas na internet, sites. E isso me possibilitou trabalhar em casa. Em 2005, 2006, eu já trabalhava em casa fazendo páginas na internet, Desenvolvendo sites. desenvolvendo sites. Daí é a parte que eu mais trabalho é com isso, né? Continuo trabalhando com isso, inclusive. Inclusive, se vocês precisarem de um site, estou oferecendo aqui, porque eu vi que o domínio está... Esse sabe do negócio. Já sei como é que tá. Ah. Então fica aí um oferecimento, assim, uma parceria, quem sabe. A gente conversa em off depois, né? Vamos tratar de negócios aqui. Interessantíssima essa parte mesmo, Rodrigo, da tecnologia. E hoje em dia, cada vez mais a gente precisa disso, né? Por isso que se a gente puder investir nos filhos com TI, mas tem que querer, né, cara? Não adianta tu querer socar a goela abaixo no cara. É que nem meu guri que tem 15 anos, entende pra caramba das coisas, mas quando a gente quis colocar ele mais assim, não, eu gosto de jogar, de fazer, de acontecer, mas eu não gosto de programar, não gosto de sentar para isso, né? Então, essa geração é outra história, né? Mas o nosso mercado no nosso país hoje, tu não tem gente para trabalhar em TI, né, cara? Então, se quem puder investir nos seus filhos que queiram fazer TI, né? Sim. Que queiram fazer alguma coisa nessa linha, o mercado vai ser legal. Tanto é que tem escolas que investem hoje nessa gurizada aí, pegam no curso que está terminando o terceiro ano, levam para a empresa, dão todo o treinamento, batem um puta de um salário para os caras, porque eles preferem criar porque no mercado não tem, né? Então é super importante. E tu continua com esse processo, então, dos sites e tal. Sim, inclusive para projetos do escritório. E daí ia ficar mais interessante trabalhar com sites que é de projeto, que é com projetos de cultura. Como é que tu caiu nesse processo de filmes, assim? Como é que tu foi ser ator e tal? O irmão mais velho, aquele que tá viajando do sonho, como é que... Começando no mundo das artes. Essa coisa de ser ator, na verdade, não tem informação de ator, não, né? Só que a gente, né? Só da vida, né? Atuando na vida. Mas deixa eu só voltar ali na parte da tecnologia, muito interessante, que tu volta. falou que precisa ter o conhecimento, porque hoje em dia fazer um site, tu pode falar assim, eu quero um site assim. Tá, daí ele aparece ali pra ti, é maravilhoso. Mas tu saber que por trás daquele site pronto tem uma programação, tu entender como é que começa o início das coisas é interessante.
Até mesmo, a gente está fazendo mais um projeto que meu irmão passou em Sapucaia, que é o Encorajamento Musical. E lá a gente vai falando de música. E chegou no momento da era da música, que é o da inteligência artificial. A gente vai falar ou não? A gente ficou assim, né? Não, vamos falar, obviamente, mas qual era a visão que encaixa com isso? Tu pode ali falar assim, faça uma música maneira pro meu churrasco de domingo. Ele vai fazer uma música maneira pro churrasco de domingo. Agora tu fala, faça uma música com dedilhado de violão, uma milonga, talvez em lá menor, com a intenção, com a letra que passe felicidade. Pô, tô te dando um contexto muito maior. Como é que tu vai chegar nesse contexto? Estudando as bases das coisas, né? Assim como no site, assim como na música. Então, ter o tudo pronto ali é interessante, mas tu saber como é que se cria essas coisas assim, tu acaba usando prompts melhores, né? Do que, faça uma música pro meu final de semana. Agora, dá todo um contexto. E de onde vem isso? Do teu conhecimento. Então, por isso é E importante é a gente importante estudar. tu falar isso aí, Rodrigo, porque eu estava conversando essa semana até com um cara aí sobre inteligência artificial, uma série de fatores. Cara, nada vai nos substituir. Porque como tu falasse, né? Faz um site. Fiz o site. Não, faz um site onde eu quero pegar um nicho de um público de 40 a mais, que seja feminino, que seja LGBT, que seja não sei o que, não sei o que. Se tu não der essas informações, ela não vai fazer a inteligência artificial. Então nada vai nos substituir ao que nós estamos pensando, o que a gente quer fazer, né? Legal, agora tu tem uma ferramenta que realmente te faz ali uma história que tu queiras, mas nada vai substituir o que tu tá falando que é o conhecimento. É a mesma coisa que uma lâmpada mágica, né? Vai fazer um pedido pro gênio, seja muito minucioso no teu pedido pra fazer, né? Cuidado, né? Cuidado que tu vai pedir, porque Piada é maravilhosa, essa eu não posso falar aqui agora aqui ao vivo. Queria agradecer aqui a Cris Barbosa, está aqui junto conosco. O Elias Machado Oficial também, muito obrigado pela audiência. O que mais, meu velho? O teu papel, assim, por que tu foste para entrar assim no cinema? É a primeira oportunidade de estar fazendo algum filme como ator? Tu já fez algumas coisas também, mesmo não tendo curso, enfim. da musical também. Mas é que a parte Qual é a parte? a parte musical, Também, claro. Esse projeto, na verdade, foi por causa das outras 3 músicas, né? Que a gente ganhou outro projeto também. Que. Que na verdade só. Vai falando. Na verdade, foi outro projeto que tu tinha ganhado em Esteio também, né? Foi contemplado. Que foi gravar 3 músicas. 3 músicas nossas, que somos. A gente tem uma dupla, uma banda de 2. Dupla de dois? Dupla de Minha dois. mãe que dizia isso. E eu sou, na verdade, o meu principal instrumento é o baixo, né? Mas a gente quis fazer uma dinâmica diferente, que eu ia pra bateria, que é o principal instrumento dele, e ele ia pra guitarra e pra voz, né? Então ele é uma coisa nova. Então a gente meio que trabalhou isso de vamos experimentar uma coisa nova, já que a gente tá fazendo esse projeto, né? E a gente é muito voltado pra música desde cedo. Então surgiu a Digor Music, que é a junção de Rodrigo, Digo e Igor. E nisso a gente fez essas 3 músicas pro projeto, que o Rodrigo fez mais a parte da letra. Então tu pode comentar um pouco mais, talvez, do teu vai- sentimento que tu teve na parte da letra, né? E vai ter a trilha de vocês também? Vocês é que estão criando a trilha pro filme, tudo certinho. falando A em Digor? trilha, aproveitar que o Igor me deu a trilha aqui, que eu já tava indo pra outros lugares, né? Né? Papel do irmão, tu viu só? E pra ele vai ser fácil atuar, porque Tá ele já faz exercitando isso, no né? filme, ele já tá exercitando. Volta! Volta, vamos lá. A parte da música, bom, a gente ganhou esse projeto, a gente foi contemplado para criar as músicas, e a gente escreveu um projeto para fazer um filme que fale sobre as músicas. Mas não é um musical da Disney, apesar de a gente gostar muito de sair dançando aí, né, Raoni? A gente sai dançando pela rua, mas não é um musical. Ele fala, inclusive não tem a música inteira, assim. Ela vai ser usado o áudio das músicas, inclusive separado, o nosso roteirista já está por dentro, só a bateria ou só, mas das 3 músicas. E daí elas vão fazer parte da narrativa do filme. Na parte por exemplo, agora eu vou falar da música que tu pediu pra falar. A parte da música, a Fica, por exemplo, que é uma música que fala nitidamente de depressão, que é um período que eu passei, que hoje eu agradeço, porque eu posso fazer o papel com propriedade. Eu sei como é que é estar lá, né? Então hoje o papel vai ser feito com propriedade. Por isso essa cara assim, eu já tô entrando
Não, é interessante, porque como eu passei por isso, eu vou saber como chegar lá de novo pra acessar aquilo lá, né? Tem coisa melhor do que a prática, né? Pra gente poder fazer o papel, né? Exatamente. E daí tem a música Canção de Amor, que é do tempo que a gente namorava. Fala sobre canção de amor. Esse amor aqui. Ah, ela é minha esposa também. É, Vamos passar pra ela falar um pouquinho também? Depois a gente claro, volta. claro, pode ser, pode ser. Não tem problema. Cara, Eu sabia que esse tô ia ser deixando o pra bom, ti falar, né? Não tem nem o problema. Marcelo. Lilian, tudo bem, Lilian? Agora conta um pouco também da tua história, como é que é o teu papel também no filme, a tua responsabilidade, além de segurar todos esses caras assim. Fala, por favor. Tudo bem. Eu, assim como o meu cunhado, o Igor, eu sou tímida, né? Mas a gente tem que seguir, né? O meu papel no filme, além de atuar, porque aqui a gente faz de tudo um pouquinho, todos fazem de tudo um pouquinho. Eu fiquei com a direção de fotografia, direção geral também. E um pouquinho do roteiro, a gente vai fazendo. Se junta todo mundo, um hoje não pode, daí o outro assume, vamos lá. E na vida, a gente tem um canal no YouTube, eu e o Rodrigo. A gente começou quando estava namorando, e lá tem a nossa história, quem quiser. É Família de Guili, né? E tem lá tudo. Qual é o foco do canal, assim, que vocês contam da vida do cotidiano? Sim, vlogs até o nosso chegar do nosso bebê. A gente era mais ativo, agora a gente está menos. O Mas bebê tá com quantos? está com 1 ano e 10 meses. 1 ano e 10 meses. Como é que é o nome do bebê? Luizinho. Luizinho? Luiz Antônio é o nome dele. E também. 1 ano e 10 meses. E é isso aí. Minha parte acadêmica, eu sou formada em fotografia faz 10 anos. Nós temos um estúdio fotográfico em Esteio. E já tenho base, né? O fotográfico de vocês tem algum foco, assim? É muito mais, sim, porque tem estúdios e estúdios, né? Como é que é vocês? É qualquer trabalho, não tem problema nenhum? Vocês têm uma técnica? Como é que é? Hoje eu só não trabalho com newborn, que é o recém-nascido, né? Porque para isso precisa de uma formação específica, né? Eu sou formada em fotografia geral, já trabalhei com produtos. Eu trabalhei 9 anos na Unidasul, que é dona do Macromix. Até eu estava comentando com o Raoni que na inauguração do Macromix aqui de Torres, eu tinha 10 dias de empresa, daí eu vim para cá fazer a cobertura, né, que eu fazia na época. E é isso aí, eu acho. Que bacana. Mais sucinto o negócio. Não, tranquilo. O estúdio, sim. Eu estava comentando até com o cliente esses dias que eu não faço newborn, né? Mas que eu não gostaria de fazer a formação para fazer, porque fica muito nichado. E eu gosto de fotografar famílias, casais, tudo, né? Então, Que legal, Lilian, que legal mesmo. E eventos, eu fotografo sarau. Sarau, claro. Todo mundo faz. Marcelo, vamos ver se pode ser contigo. Por que Torres, cara? Por que escolheram Torres para também fazer esse trabalho? Explica para nós, assim, qual é a ideia de vocês estarem aqui em Torres, qual é o período que vocês estarão aqui, quando passarem a encontrar esse bando de cara aqui fazendo filmes, imagens e cenas, e contracenando no Farol, não sei onde é que vai ser, enfim. Conta um pouco por que vocês escolheram também Torres para o filme. Eu acho que é interessante isso que a Lilian começou a falar ali, de que na nossa equipe não existe muito aquele encaixotamento, digamos assim, as coisas não estão muito nítidas dentro. Elas não estão muito nítidas dentro de pastinhas, né? E eu acho que esse processo ele é muito enriquecedor para todos, assim, porque é isso. Eu aprendo um pouco de fotografia com a Lilian, eu sou o único não músico do time, eu acho, não sei se a Lilian eu e a Lilian somos os únicos não músicos, mas que nem ontem à noite a gente estava lá
lá no Raoni e tal, já tava a galera naquela batucada, já tem muito Raoni não instrumento toca lá. nada também, né? Não, mas daí tem aquela infinidade de instrumentos lá, e eu tô acostumado com esse contexto, porque a minha revista O Dilúvio era de música também. Eu sempre convivi com muitos músicos e não sou músico. Só que acaba aprendendo um pouquinho com cada um, né? Então a gente vive num permanente laboratório. Né? Aqui ninguém sabia atuar, vai aprendendo um com o outro, né? Às vezes precisa, eu, por exemplo, não sou da arte visual, diagramação e tal, mas aprendo com o Igor alguma coisa. Eles aprendem um pouco de texto comigo, né? Aquilo, o roteiro, apesar de eu estar com o nome lá, tu é o roteirista, mas a gente constrói coletivamente, porque Agrega, né? Daqui a isso pouco agrega, bota, não, bota uma participar, show, e legal. que nem assim o papo que a gente estava tendo ontem, né? O que é muito interessante no audiovisual é que ele tem uma complexidade extra diferente de qualquer outra arte, né? Porque eu falo assim, eu, por exemplo, sou escritor. Eu quero escrever algo ali, é só palavra. Eu levo o meu personagem da lua para a terra, para o passado, para o presente, só com palavras, né? Um quadrinista, ele desenha ali qualquer coisa que a imaginação dele pensar. Agora o cinema não, cara. Uma coisa é o que tu bota no roteiro, só que tu tem depois o passo da viabilidade. Como é que eu transformo isso em registro que o espectador entenda? Então, para cada cena, tu tem que trazer do roteiro para a realidade. Tá, mas é viável isso? Como é que eu vou filmar? Qual vai ser a posição de câmera? Mas eu consigo estar em tal lugar, eu consigo liberação para filmar lá. Envolve uma série de outras questões práticas que são muito desafiadoras, né? Então, constantemente, tu precisa readaptar o roteiro. Por exemplo, tem cenas aqui no litoral com sol, mas chega aqui e está chovendo. Tem que mudar alguma coisa ali, sabe? E na dinâmica de filmagem, tu tem uma programação para o dia de cenas externas. Não, mas choveu hoje, vamos fazer as internas, amanhã a gente tenta as externas. Então é outro processo. Dinâmico, né? É muito dinâmico, tem muito trabalho envolvido, mas traz muito aprendizado, porque aí tu tá todo o tempo resolvendo situações móveis, né? E isso te agrega muito, né? E da mesma forma, esse projeto ele não é isolado. Dentro do escritório também a gente tem essa correlação entre vários clientes, entre vários artistas. A ideia é sempre gerar trabalho e renda uns para os outros, né? Acoplar umas coisas às outras. Justamente com essa rede de vários talentos diversos que a gente consegue mobilizar, né? E esse é um dos motivos da gente estar aqui em Torres, porque a gente está aqui também, mas não vai gravar só cenas para Deus Nossos Sonhos. Por exemplo, eu e o Raoni precisamos gravar depoimentos para o documentário lá de Uruguaiana. Então já faremos aqui. A gente já tem a Força da Mulher Gaúcha, que movimentou todo o estado, aí tá na ótica do momento, né? Também correlaciona com aqui. A gente tem outros projetos aí, o próprio Sarau, como eu falei, pretende vir para cá, para o litoral também. Então a gente já vai construindo essas pontes, faz alguns contatos, abre algumas portas, estabelece um network, já de olho em outros projetos que a gente está também concebendo, né? Então a gente é uma incrível usina de produção, assim, todo mundo aqui é muito criativo, tem muita ideia. O Raoni despeja 10 ideias por dia lá na corrente, a Dai é outra pessoa, né, imparável, tá sempre com novos projetos, novas ideias e tal. Então é meio enlouquecedor, assim, porque a gente está todo dia, eles trazendo um monte de ideia, eu jogando ideia, todos do grupo, né? E todos trocando saberes. Então acho que está sendo muito enriquecedor esse processo. Cara, tu tem toda a razão nesse processo, assim, de poder compartilhar, de poder dividir, de poder mostrar também o potencial que todos nós temos, né? Até eu brinco com o Raoni, disse, onde é que tu tá agora? Porque ele manda mensagem, tá em São Paulo, tá no Rio, tá na Europa, tá num navio, tá num avião, né? E tá em Uruguaiana. Ele é o magnata do grupo, né? O coach é outro nível, né? E toca alguma coisinha, né? Ainda, né? Toca, né? Que bacana. Até quando vocês vão ficar por aí? Então, a ideia é a gente ficar até domingo, final do dia, se tudo der certo, né? Se der para cumprir esse cronograma de... se for por tempo, vai dar certo, cara, porque sábado e domingo a previsão é de tempo aberto. Maravilha. Pra isso, e tu tinha comentado, então, ali sobre o pessoal nos ver na rua, né? Exatamente essa é a ideia. A gente quer mostrar, e também, assim, a gente está muito um pouco alinhado com esse negócio do Mink, de realmente mostrar as nossas coisas aqui do estado, né? Por isso a gente investiu tanto na Força da Mulher Gaúcha, por isso os nossos filmes estão tentando levar, porque depois assim, né? Por exemplo, eu fui aluno do mestre e professor Marcos Santuário, que é uma pessoa incrível, que trabalha na cultura do jornal Correio do Povo, mas que também é curador do Festival de Gramado, né, de cinema e tal. Uma pessoa que circula entre todos os festivais do mundo, basicamente, atual, né. Eu trabalhei junto com o Ralph Cardoso, lá de Novo Hamburgo, que é o cara à frente da Cultural,
que também foi curador do cinema de Gramado e que hoje circula nesse meio aí no estado. Nós somos parceiros do pessoal de Canoas lá, do Cine Ciranda, que também está estabelecendo conexões em todo o estado, agregando o pessoal do audiovisual, né? Então a nossa ideia é levar esses produtos realmente adiante, participar de festivais, levar para fora, inclusive, e com isso levar, por exemplo, Torres, né? Então a gente quer mostrar que vai nas principais praias, vai nos principais pontos aí da cidade. Vamos levar a Lagoa do Violão, por exemplo, né, que já tem o livro da Dai, que é muito interessante. Agora vamos levar algumas cenas dali, vamos levar dos moles, vamos levar de toda a região aqui em volta, vamos fazer o máximo de locações possível para realmente vender a imagem. Porque eu sempre falo assim, pô, chega da gente só alimentar a coisa dos gringos, né? Porque eles são muito espertos nesse sentido. As pessoas aqui acabam conhecendo mais as ruas de Nova York do que as ruas de Torres, né? As pessoas acabam tendo cenários no seu imaginário que não são os nossos aqui. Então eu vejo como nosso trabalho desconstruir um pouco isso e substituir por lugares do nosso afeto, né? Fazer esse processo contrário, de levar para o imaginário deles as nossas coisas, né? Então, acho que a gente está trabalhando um pouco nesse sentido e por isso vamos sim mostrar o máximo possível aqui da cidade. E é super legal isso aí que tu está falando, né, Marcela? Porque vocês estão aqui levando o município de Torres para fora, né? O filme vai passar no mundo inteiro. Ponto. Isso é uma coisa importantíssima. E aí vai aparecer aí Farol, vai aparecer a Lagoa do Violão, enfim, vai aparecer todo o contexto que vocês estão passando do filme Adeus Nossos Sonhos, né? Como é que foi esse processo, assim, de ganhar a PNAB, lá de Esteio? Como é que é o processo agora, assim, de lançamento do filme? Qual é a previsão? Como é que ele vai ser lançado? Quais são as contrapartidas que vocês têm que... nós vamos mostrar nas escolas, vamos fazer isso, só para a nossa audiência entender como é que vocês ganharam. Aí é com o Rodrigo, que Rodrigo. é o titular, né, do filme, digamos assim, Então, porque por sempre gentileza, um processo de edital ele tem um proponente O que é irmão o mais velho. responsável legal, manda pro irmão né? mais No velho. caso, qualquer problema jurídico é com esse rapaz aqui, Não, ó. bronca? Então tá. Fala um pouco aí para nós, Rodrigo, como é que funciona esse processo. Vocês entraram, quando é que foi ganho isso aí? Foi o ano passado? Só para entender essa logística toda, assim. Sim, esse é de 2023. Mas olha só que maravilhoso. A gente ficou de suplente. A gente não ganhou na primeira, né? Sim, e um dia tava eu e a minha esposa fazendo coisas de casa. Maravilhoso fazer coisas de casa, né? Inclusive tem a parte de... Cozinho. É maravilhoso. Lavar louça é quase uma terapia agora. Eu não aguento mais, É? cara. Essa mulher. Ô, meu bar, o que essa mulher faz comigo, velho? É absurdo. Bom, lá em casa, meus filhos sempre perguntam, pai, o que que tem de janta? Não é mãe, a mãe já largou faz tempo, já abandonou. Mas eu tô aprendendo a arte da culinária com ela. Eu não era muito chegar nessa área. É bom, né? É interessante. Pode me puxar de volta pro... A gente já foi pro outro lado, né? Não, Tá a falando gente tá da falando suplência, isso. o Da porquê suplência. que surgiu, tu tava junto com a Lili em casa e tal, e aí... E daí eu recebi um e-mail falando, tu como suplente, agora a gente foi aprovado, então tu passa aqui pra assinar. E eu, mas assim do nada as coisas vêm, cara, que maravilhoso. Do nada assim veio, apareceu, daí a gente foi lá, fez. E o processo do filme, começando pelo nome, eu queria muito falar sobre o nome, pra não falar sobre o Pode nome. falar, O cara. nome Adeus Nossos Sonhos. Eu falei pra um rapaz, tentando explicar assim, um amigo nosso. O adeus. Não, eu já entendi, cara. Tu escreveu com D porque é adeus, mas tu quis dizer adeus de adeus. Adeus. Mas adeus. Quando tu dá adeus, dando adeus e tira aquele controle de querer realizar o sonho, é mais ou menos essa mensagem do filme. Por todo o tempo que tu tentou ficar ali, não, eu tenho um sonho aqui que eu vou tocar no grande festival, o grande festival da... Pode falar o nome do festival? Pode. Na vida real seria o Planeta Atlântida, né? A gente vai falar que é o Planeta Torres. Não, vou fazer... vou fazer de tudo. E daí se lubridiar pra tu querer controlar tudo, mostra que esse não é um bom caminho. Nem mental, nem estrutural, não é um caminho legal. E daí quando tu dá adeus, mas não de desistir, tu só desiste de ter o controle. Então entregar a Deus Nossos sonhos. nossos sonhos. Ele tem uma... eu falei pra baixinho, digo, vida, tu viu que esse adeus aqui,
A princípio é de a Deus, Uhum. mas tu pode interpretar também, eu entrego a Deus os nossos sonhos, né? Sim, É exatamente. essa a leitura que eu pensei, É essa a é? leitura, exatamente. Porra, tô foda, hein, amor? Ah, já Essa pegou foi no... boa. É... E uma parte muito interessante da linguagem, da fotografia e dos ângulos, é uma coisa que é maravilhosa. Uma vez, porque eu aproveito, né? Formado em fotografia, eu aproveito para saber todas as coisas. Uma vez ela me ensinou a regra dos terços. Eu pegava a câmera e ficava assim, não, porque o terço assim, e ficava olhando. E ela pega e faz, já clica e já faz. E eu, mas eu fico horas vendo ali, não, porque o terço assim, e ela já pá. E daí, ela, quando a gente está montando as cenas, ela tem a ideia, por exemplo, da coloração, né? O color grid ali do filme. Nesse momento, vamos fazer. Daí, quando ela tá falando, é maravilhoso falar, ouvir ela falando, porque tu, mas faz muito sentido. Como é que eu não pensei nisso antes? Por que eu não vou botar a cor menos cor aqui se o cara tá triste e agora que tá mais feliz, mais cor? E o ângulo de quando personagem que faço eu mesmo, então eu sou eu. A gente até entrou num negócio complexíssimo ontem no carro, que ele não falava assim, luz, câmera, gravando. Ele não falava. E ele não falava corta. Eu falei, Marcelo, se tu não falar corta, eu vou ficar pra sempre nesses caras aqui, cara. Tu te liga? Tu fala corta, senão eu não vou sair nunca mais desse personagem aqui, cara. Mas a gente... Quando ela falou a parte que ele tá arrogante. Começa família, tal, fica arrogante, perde tudo, fica depressivo e depois encontra a linearidade. Ela falou uma coisa maravilhosa do ângulo da câmera, que eu não vou falar, eu vou deixar pra ela falar. Fala, Lilian. Só joga as bombas pra mim. A gente tem essa facilidade do Rodrigo, né? Que ele se põe nos personagens assim e encara com muita maestria. E já fez alguns vídeos, né? Para amigos interpretando outros personagens que são bem legais também. Qual foi a pergunta? Do ângulo de visão. É que ele achou muito legal o nome do ângulo, né? Porque você fala em francês, que é plongé e contra-plongé, né? Que é o ângulo mergulhar, né, da câmera. Então, é uma visão mais de cima, é um plongé, e uma visão mais de baixo, que como é que é? Aumenta, a pessoa fica maior, né? É o contra-plongé, né? Para deixar mais interessante aquele assunto. E é por isso que achou tão interessante. Não, e a fotografia tem tudo a ver com uma cena, né, cara? As pessoas... Tudo. Cara, claro que tudo no filme tem um contexto, tem a responsabilidade, tem... mas, cara, quando tu olha alguma coisa que não precisa te explicar, é a melhor coisa que existe, né? Tanto na fotografia, na interpretação, no texto, né? No espaço, tudo isso que acontece, né, Marcelo? Não, que eu sempre falo que assim, a arte ela justamente consiste na parte dita, mas muito da parte não dita também, né? Porque o bom livro, por exemplo, não é só aquilo que ele escreveu, mas sim os espaços para que o leitor construa o resto da ideia. A mesma lógica se aplica ao cinema, né? Não é aquilo que é mostrado, mas também as lacunas que o espectador precisa construir para dar o nexo, né, total para aquilo ali. E aí sim, a gente usa esses artifícios aí, claro, que aí depende do teu estudo técnico, né, de entender, aqui fica melhor tal sonoplastia, aqui fica melhor tal ângulo, né, aqui entra algum recurso visual extra, como por exemplo a animação, né, aqui entra uma legendinha dando um direcionamento, né, porque uma imagem vale por 1000 palavras, mas às vezes uma única palavra acoplada à imagem amplia em 1000 vezes o sentido também, né. Então é uma série, por isso que talvez eu acho que seja a arte mais rica, assim, mais complexa o cinema, porque ela se apropria de todas as outras existentes, né? Nem o nosso filme, ele tem partes de música, porque na verdade, sim, talvez não ficou muito claro para quem está nos assistindo, né? Mas o Adeus Nossos Sonhos, ele precisa comportar dentro dele 3 clipes, que era o original da ideia, né? O primeiro projeto deles foi aprovado para a construção de 3 músicas autorais que gerariam 3 clipes. E aí pensa que no nosso filme, além de contar uma narrativa linear, que seria da vida do Rodrigo, tem essas inserções
das músicas. Então, ela é mais um elemento narrativo também, né? Então, imagina, no mesmo filme tem música, tem literatura, tem artes visuais, tem jornalismo, tem questão ambiental, né? Tem tudo num único produto. Qual é a duração do filme? É 30 minutos, 30, que é o curto, né? é 30, Isso. né? Aham. Porra, e 30 minutos é filme pra É vocês fazerem. filme. é Vocês filme. gravam uma porrada de coisa, né? E aí o cinema também é esse exercício que às vezes até é doloroso de tu ter que cortar muita coisa, né, para caber. Então tu vai gravar ali 5, 6 minutos para usar às vezes 15 segundos, né? Tu vai entrevistar a pessoa durante 4, 5 minutos para pegar uma fala dela. É uma cena que tu te sentiu super bem, aquela cena não vai entrar no Não filme, vai. né, cara? E também tem muita questão do ritmo, né, do filme, que tu precisa controlar também. Então isso a gente está procurando mesclar. O filme vai ficar muito interessante o resultado final, porque é isso. Ele tem momentos extremamente introspectivos, melancólicos, depressivos. Inclusive o Rodrigo, que é o protagonista, ele passa por todas aquelas fases da depressão, né? Aliás, da perda de algo, que é a negação, né, que é tentar reverter, que é depois desistir, que é todos, inclusive a gente pegou uma consultoria psicológica, né, para isso, né, Legal, para ele cara. passar realmente por todas as fases do luto, né, e aí vai ter a revolta, né, então tem cenas de ação, tem cenas bem escuras, tem cenas muito luminosas, tem cenas desse olhar de cima para baixo, tem o de baixo para cima. E quando a gente vê o produto pronto, pensa que é barbada, né, Nossa, velho? não. Pensa que, né, isso aí é uma teta fazer, vamos fazer com isso aí que é tranquilo de fazer, O cara. Raoni é um que tá traumatizado, assim, ele não. Melhor tocar tambor. Porque Cara, são deixa eu muitas só etapas. agradecer aqui a Wanda Regina tá aqui junto conosco, o pessoal da Apaga Incêndio também, a Deia tá aqui também, a Deia Garcia também, muito obrigado pela audiência. Deixa eu ver, a vida mandou mais aqui. A Adri Duarte, 80, tá aqui. O Zé Milanês, o nosso vereador aqui no município de Torres. Muito obrigado pela audiência. Nós estamos aqui no nosso Guarita Podcast desta sexta-feira, desculpa, tá confundido com a do feriado, né? Conversando com o pessoal que está aqui em Torres para gravar o seu curta, né? Que foi contemplado pela Pnabit Esteio, Adeus os Nossos Sonhos. Mandou mais uma coisinha aqui, a vida. A Aline Voando Véus também, muito obrigado, Aline, pela nossa audiência. A gente fica super feliz e a gente sempre diz que se a gente atingir uma pessoa lá na ponta, a gente já se sente realizado nesse nosso projeto do Guarita Podcast. Qual é a ideia de lançamento? Como é que funciona? Com quem agora? Pode ser com o Igor? Pode ser que o Igor falou pouco, né? Igor, né? O Igor, que é o irmão mais novo, é sempre assim, né? Eu sou o caçula também lá em casa, velho. Bah, eu era fudido pra caramba, mas tudo bem. Vida que segue, né? Qual é a ideia de lançamento? Como é que vão ser os lançamentos? Vai ser em salas? Vai ser em escolas? Enfim, como é que funciona? Boa pergunta, eu sou mais o ator aqui. Quer falar um pouquinho sobre... Pode ser. O lançamento no mundo vai estar no YouTube, então é no mundo. Qualquer pessoa do mundo pode assistir, né? E eu queria falar das contrapartidas, na verdade. Tá? Contrapartidas, 3, me corrige. Eu acho maravilhoso que quando ele me corrige no português, o jeito que ele corrige, eu lembro depois, só que hoje eu não lembrei. É Saraus ou Sarais? Saraus. A contrapartida desse projeto são 3 saraus. Um já aconteceu no espaço Oliveira Silveira, no centro de Esteio, a área coberta que falam, né? Lá no centro. Rua coberta. Maravilhoso lá, foi sensacional. Teve cenas gravadas lá também, né? Vai ter mais 2 saraus. Um deles é no espaço Rei Pelé. O Rei Pelé, ali na Avenida do Carnaval. Antiga Avenida do Carnaval. E mais um outro que a gente tá vendo onde é que vai ser lá em Esteio, né? Eles precisam ser Esteio, né? Que vai ser ou na Praça Cristal, se ela estiver pronta até lá, que é lá no bairro onde a gente mora, no Três Marias lá. Se estiver pronta lá, vai ser lá, senão a gente vai ver outro lugar que seja, daí esse cuidado de um lugar emblemático e que a gente consiga trazer coisas, né? E mais um monte de coisa na oficina, vai passar nas escolas, ele não vai acabar ali, né? Mas a previsão, quando A é que... previsão, obrigatoriamente novembro, né? Tem o prazo do... Ah, tem o prazo, né? Isso é Isso, importante. tem esse cuidado Por isso que é importantíssimo, né? importante a gente falar sobre esses projetos, né?
É mais importante frisar que esse último sarau da contrapartida, ele culmina então com a premiere, digamos assim, do filme, né? Que aí sim vai ser feito em um grande espaço público, aberto, uma praça possivelmente, e com o telão para a exposição do filme. Então, o encerramento do sarau culmina com a projeção do filme, então, em primeira mão, né? Antes de ir para as redes, para tudo, somente quem estiver neste sarau sensacional vai poder assistir em primeira mão o filme. Estão pegando gosto pela história, vai ter sequências depois, a tendência é que façam mais projetos, o Raoni vai continuar, O escritório ele está justamente galgando, inclusive, esse passo internacional, né? Através da DAI, que a gente brinca, a nossa camisa 10, né? Que só faz golaço, é um atrás do outro. Para quem ainda não sabe, está indo conquistar mais um continente agora em setembro, né? Na Ásia, Na né? Ásia, Isso, né? isso, Então, isso. assim, a gente está muito feliz com o resultado do escritório, né? Que tem galgado, assim, rapidamente alguns degraus bem importantes em termos de ultrapassar a barreira do Rio Grande do Sul, de chegar em outros estados do país, né? Chegar agora em outros países, inclusive, com projetos realmente sensacionais. Que não visam só nos promover, né? O grande papel do escritório é ser realmente uma vitrine de talentos, né? De levar pessoas incríveis aí que estavam fora dos holofotes a conquistar novos espaços, né? E a gente tem mês a mês aí aferido resultados positivos nesse sentido, né? Então, como eu falei antes, a gente é uma usina de projetos. Às vezes até falta edital para tanto projeto que a gente está ali buscando viabilizar em paralelo, né? Então, com certeza, eu, por exemplo, sim, peguei muito gosto por roteiro, já estou desenvolvendo alguns Legal. outros aí, né? Até porque eu vi que na prática ele é mais fácil do que escrever outras coisas, porque ele é meramente descritivo, né? Só descreve. Diferente de ter aquela toda ambientação da literatura mesmo em si, né? É um texto mais cru. Até para dar uma margem de interpretação para o diretor de fotografia e tal. Então ele bota mais indicativos do que descreve com precisão, né? Então é um pouquinho diferente, mas gostei muito dessa linguagem, né? A gente se sente super lisonjeado, assim, cara, porque a primeira oportunidade, acho que a Dai aqui em Torres foi junto conosco no Guarita Podcast. O Raoni estava assistindo, eu acho, aí ele me mandou minha esposa, escreve livro, fez livro, papapá, cara, vem aqui, vamos conversar aqui. E realmente, assim, abriu portas, assim, dentro da parte da cultura, foi por intermédio do escritório, né, por trabalho de Essa você. é a nossa grande meta, assim, a gente ser um centro aglutinador, né, que interliga as pontas, né, porque sempre alguém faz justamente aquilo que tu estava procurando, né, aquilo que tu estava precisando. Então a gente procura aproximar essa demanda, digamos assim, de quem pode fornecer aquela solução, né? E estamos com uma rede incrível, assim, em breve vocês vão poder conhecer, gente, estamos também aqui nesse final de semana trabalhando no site, né, do escritório, em breve, então o pessoal vai poder acessar, para além das redes sociais, um canal próprio mesmo, né? Do Sarau Natural a gente já tem, pessoal, quem quiser procurar aí, né, saraunatural.arte.br, lá tem todas as edições já realizadas, né, e já projeções também. O próprio filme já está com o site no ar, já tem canais também, né? E inúmeros canais já em todas as redes sociais e também o próprio site com o teaser, né? Então, tá tudo interligado. A gente trabalha Perfeito. sempre se movendo em bloco, Em digamos bloco assim. sempre, né? Adeus, nossos sonhos. O pessoal tá aqui junto conosco, aqui, o Rodrigo, o Marcelo, o Igor, a Lilian. Passa lá para a Lilian, eu vou começar de lá para cá agora. Lilian, passar rápido, né? 11h20 já, né, cara? Então, eu sei que a gente está na correria com vocês também aqui. Lilian, queria agradecer a tua presença aqui no nosso Guarita Podcast. A gente está à disposição. Certamente a gente vai estar assistindo depois do trabalho de vocês, né? Muito sucesso para ti na tua vida, com teu esposo, com a tua filha. É filha, né? Desculpa. Filho. O Luizinho, perdão. O Luizinho, né? Tudo de bom para vocês e a gente está sempre aqui à disposição. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. E esperamos vocês lá com muitos comentários. Tudo de bom para vocês também. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Rodrigo, o cara do filme ali, né? O irmão que tem que puxar, né, Igor? Tem que estar puxando o cara toda hora. Rodrigo Oliveira. Rodrigo, muito obrigado pela tua presença. Um prazer em te conhecer. E quando precisar alguma coisa em relação ao Guarita Podcast, a gente está sempre à disposição aqui. Certo, queria agradecer ao Guarita Podcast, ao escritório, sempre faço questão de agradecer ao escritório, né? Que tornou os sonhos
palpáveis, né? Quando você estava conversando ali, eu falei que eu já tive ali fazendo comentários ali e hoje eu tô aqui. Hoje eu tô aqui, cara, que maravilhoso, né? Que sensacional, né, cara? Então, essa forma de gratidão também eu acho muito interessante. E fazer todo o roteiro, que ele é levemente inspirado do que eu passei, é interessante para descobrir o que eu passei também. Quando a gente fez a pesquisa psicológica lá, mas é verdade, eu passei por isso aí, cara. Essa terceira fase, essa quarta fase aí, a da negação, isso é verdade. Então, ele está servindo também como uma resolução, porque a gente passou por toda essa fase que eu passei, e agora revisitando ela de um olhar artístico, que interessante, então era por isso. Realmente isso que eu tava passando, então é só isso. que tu não tinha. E agora tu consegue mais ou menos resolver, assim, e ficar tranquilo com isso, a partir do filme, cara, isso é maravilhoso. Essa é uma visão que eu tenho da arte agora elevada, né? Uma evolução da visão da arte. É só um filme? Cara, não é só um filme. Talvez esse filme aí tenha curado coisas que eu tava deixando pra trás lá. Daí quando tu volta pra ver, é aquela situação que tu tava no quarto e não pegava o violão por causa da letra da música. É por isso, então eu tava nessa fase aqui. Que legal. Então, esse filme, pra mim, acredito que pra galera ali é muito mais do que um filme. É uma sessão de terapia. É uma sessão, a arte imitando a realidade. Né? Eu não gosto de dizer imitando, né? Mas, enfim, acho que até um ditado. Lilia, o arroba do teu estúdio, qual é que pode passar para nós, por gentileza? Todas as nossas redes é Digli, né? Então é DIGLI. Digli Estúdio Fotográfico. Perfeito, então. Muito obrigado. A gente tem o site também, tem uma rapaziada que faz um site aí, ó. Já falei que a gente vai conversar depois, Que né? é tu, né? Que é eu e o meu irmão. A parte bonita, né, o que ele fala da arte, ele que dá o toque. E a parte que tu não vê lá o código lá, é mais ou menos essa divisão, né? Apesar de que... E ela faz a parte fotográfica também, né? Maravilhoso. Então, no site digli.com.br conta um pouco do... Tem as redes lá clicáveis, né? Por isso que é importância no site, né? Daí só fala digli.com.br. Tá, mas o Instagram, se tu entrar no site digli.com.br, vai estar todas as redes ali. Telefone, tudo, Exatamente. rede, tudo. Obrigado, Rodrigo. Igor, muito obrigado pela tua presença, tuas considerações finais, meu velho. Muito obrigado também pelo convite. Foi um papo muito legal, que, como o Rodrigo falou, a gente tá lá do outro lado assistindo sempre, né? E das outras vezes que a gente já assistiu o Guarita Podcast, a gente gosta muito de interagir, porque é legal que tu lê os comentários, né? Então, tem uns... Mijada dela, lê! Tem uns comentários, tem uns podcasts que só deixa passar, né? Aqui é legal essa interatividade. Então, convidar a galera aí também para sempre interagir, que é bem importante, os convidados se sentem muito prestigiados também. Quem comenta também. Quando tu responde quem comenta, é maravilhoso. Sim, sim. Não, eu dou crédito pra todo mundo, cara. Tá louco, cara. Eu gosto de compartilhar, de dividir. A gente tá nesse mundo pra isso. Não tem essa história, né, cara? A gente recebe aqui, volta e meia, por exemplo, assistindo aqui de São Paulo, tava lá na Bienal, lá, assistindo aqui de São Paulo. Cara, o cara tá dizendo que tá lá em São Paulo, passou no Instagram dele, ele tá assistindo ali 10 segundos, 20 segundos, mas ele respondeu, ele teve, né, parou ali para digitar, para falar alguma coisa. O cara não é a questão que a gente vai dar crédito nesse sentido, mas, por exemplo, o Raoni, ele tava ali conversando comigo, conversando com a audiência, né? E tem gente que diz, lá de São Paulo estão me assistindo, do Rio de Janeiro estão me assistindo. Meu irmão que mora em Portugal, mora lá em Albufeira, lá volta e meia, ele diz, um abraço pessoal aqui de Portugal. Aí eu digo para ele, beijo, meu irmão, te amo e tal. Mas é isso aí mesmo, a gente gosta de interagir. Isso aqui é nosso, né? O Guarita Podcast, ele é nosso, né? Meu velho Marcelo, muito obrigado pela tua presença também, tuas considerações finais, por gentileza. Minha gratidão imensa aí, né? Então, a vocês pela receptividade maravilhosa aí, a toda a comunidade de Torres também aí que a gente está interagindo, né? E certamente vai interagir bem mais nos próximos dias. E tá parabéns ao trabalho de vocês aí, que sem dúvida faz uma diferença, né, na comunidade. É muito importante ter esses canais aí mais próximos realmente da realidade, né? Mais próximos das pessoas, que dão essa abertura. Isso aí, não, mas que dão essa abertura, né? Essa possibilidade de diálogo, né?
que é aquilo que a gente falou um pouquinho antes. Nós estamos numa era em que o nosso papel enquanto comunicadores, enquanto artistas e tal, é desendeusar, digamos assim, né? É tirar lá de cima do púlpito a coisa o distante, né? Porque é aquilo, como eu falei no início, cinema parecia uma coisa lá de outra dimensão. TV, né? Algumas artes, como as artes visuais, que agora estão vindo para a rua, o teatro está vindo para a rua, o sarau está trazendo a música para a rua, a literatura, né? Então é muito desse nosso papel, de diminuir essas distâncias, né? Entre quem produz, quem realiza e quem consome, e dar essa oportunidade dessa interação, de construir junto com o público. E acho que vocês fazem isso de forma realmente maravilhosa. Então, fico parabéns. Esperamos ter a oportunidade de retornar aqui mais adiante, né? O escritório está sempre aí também e vamos vir mostrar mais coisa aí. E fico a porta de mão dupla aí aberta, o que precisar do escritório também, certamente estamos à disposição. Muito obrigado. Eu que agradeço. Queria agradecer, então, o pessoal que está aqui junto conosco, o Marcelo, o Igor, o Rodrigo e a Lilian, que estão aqui em Torres até domingo, estão fazendo as gravações do curta Adeus Nossos Sonhos, né? Um projeto que foi contemplado pela PNAB de Esteio, e por intermédio do escritório a gente marcou essa pauta para essa sexta-feira e tá tudo certo, tá tudo bacana, tudo bem encaminhado. O tempo vai ajudar também agora no sábado e domingo. Se precisar fazer externas, vamos fazer excelentes externas. E aqui em Torres, realmente, para quem gosta de fotografia, trabalha com fotografia, tu atira a máquina para cima, tu tira fotos lindas. De vez em quando a gente manda umas fotos, o pessoal diz, bah, quem é que fez isso? Não, fui eu que tirei uma foto normal lá tava lá no Farol, em qualquer lugar, e dá essas imagens lindas ali na Lagoa do Violão também, enfim. Queria agradecer aos nossos parceiros comerciais, a Ux Torres, a R. Dimmer, construtora incorporadora, a Acisat, Associação Comercial e Industrial de Serviços aqui de Torres, a Oral Day, consultório odontológico, a do Pampa Cutelaria, e tá faltando uma, amor, que eu me esqueci, a RMS Telecom, nossos parceiros comerciais aqui do nosso Guarita Podcast. Queria agradecer a todos. Segunda-feira nós temos 2 pautas. Vamos conversar com a Mariá, uma menina de 10 anos aqui de Arroio do Sal, que foi campeã de jiu-jitsu. E depois nós temos a pauta com a secretária da Assistência Social aqui do município de Torres, para conversarmos sobre todo esse processo que está acontecendo aqui no nosso município, e não somente aqui, mas também em relação a, não se diz mais moradores de rua, né? São situação de rua, né? Tem que estar... me esqueço desses nomes assim. Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus e até segunda-feira no nosso Guarita Podcast.